Olá, meus queridos, a paz do Senhor, bom dia. Hoje, terça-feira, um dia que o Senhor preparou para nós. Aqui tá um dia, aqueles dias lindos de inverno, frio, bem frio. Mas eu vim te dar uma palavra para aquecer o teu coração e te encorajar, porque é uma história que teria tudo para ser uma história de derrota, mas é uma história que acabou em vitória. Amém? Eu vivo sempre falando nos meus vídeos que eu prefiro o fim das coisas do que o começo. E eu vou falar sobre Mefibosete. Para quem não sabe, Mefibosete foi filho de Jonatas, ou seja, neto de Saul. Mefibosete era príncipe, mas a sua história mudou completamente, transformando de uma história de derrota. Mefibosete, ainda criança, sofreu um acidente, né? E ficou aleijado, né? Ele perdeu as duas pernas. Ou seja, Mefibosete, ele foi conhecido, eu estava fazendo um estudo bíblico, ele foi conhecido como colecionador de traumas. O que é isso? São aquelas pessoas que ficam traumatizadas ao longo do tempo por tantas feridas, tantas provas que passam na vida. Tá? Então, Mefibosete, ele teve, eu antes de dar a palavra, que está lá em 2 Samuel 9, eu separei algumas coisas para vocês. A sua vida ela foi marcada, a vida de Mefibosete, por muitas decepções, separações. E ele teve vários traumas, né? Ele teve o trauma físico, né? Que ele, no caso, ficou aleijado. Ou seja, ele já se sentia inútil, né? Mefibosete teve o trauma familiar quando todos da sua família foram mortos. Ou seja, se sentiu sozinho, né? Ele teve um trauma emocional, porque ele mesmo se via como um moribundo, como alguém que não, que era, vamos dizer assim, um nada, né? Lá em 2 Samuel, ele fala que, vamos dizer assim, Mefibosete, ele se sentia, naquela época chamava a cabeça de cão, chamava, são aquelas pessoas que não são nada, né? E ele teve também um trauma social. Quando ele teve um trauma social, é porque ele foi para onde? Para Lodebar. Ele foi cuidado pela sua babá em Lodebar. E Lodebar era uma cidade onde só ficavam restos. Era um lugar que diz que não tinha vida, vamos dizer assim. Era um lugar destinado mesmo às pessoas miseráveis, doentes, aleijadas. Era a cidade do esquecimento. Trauma dele espiritual. Espiritual por quê? Por tudo que ele passou. Ele mesmo considerou que aquela vida era a vida que sobrava para ele, era a vida de escravidão. Entendeu? Ele se esqueceu de Deus, ele perdeu a sua fé. Só. Ou seja, ele tinha tudo para ser um homem derrotado. E você vê um homem que nasceu em berço real, né? Filho de Jonatas, neto de Saul, ou seja, real, realeza, né? Era príncipe. E de repente ser conhecido como colecionador, né, de traumas. Eu fico pensando quantas vezes na nossa vida somos colecionadores de traumas. Nos encontramos em situações que são sucessivos repetições de derrota, de, vamos dizer assim, sucessivas perdas, que a gente fica numa situação de colecionador de trauma. Mas o que eu quero dizer para você hoje, querido, que mesmo que você ainda perca, né, tenha perdido a sua fé, mesmo que você ainda ache que Deus não está com você, Deus é o Deus do sobrenatural. Porque ainda que Mefibosete, glória a Deus, se esqueceu das promessas de Deus, Deus não se esqueceu de Mefibosete. E ali está dizendo
em 2 Samuel 9, a história de Davi e Mefibosete, porque Davi, a essas alturas, já era rei. E eu vou ler para vocês, amém? Certa ocasião, Davi perguntou: Resta alguém ainda da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Davi era o melhor amigo de Jonatas. Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi, e o rei lhe perguntou: Você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: Resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde ele está? Perguntou o rei. Ziba respondeu: Na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto de terra. Meu Deus, um homem que passou por tudo isso. Eu imagino que Davi viu naquele homem de amargura, naquele homem de sofrimento, que ainda na humildade se prostra, põe a cara no pó. Mas Davi viu ele como um príncipe, porque Deus, através da vida de Davi, falou: lembra de alguém? Tem alguém. É assim que Deus faz conosco, para te dar a vitória. Mefibosete, perguntou Davi, é você? Ele respondeu: sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade. Por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai, vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Ou seja, uma pessoa que estava em posição do pó, numa cidade que o nome era esquecimento, comendo as migalhas, mendigando literalmente, que já não acreditava mais em Deus, que já não tinha mais fé, mas Deus é aquele que o prometeu. E através da vida de Davi, e Davi fala: você comerá sempre à minha mesa. E ele saiu do pó e foi colocado em posição de honra. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo, vou repetir, que eu o tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Ou seja, sabe por quê, gente? É incrível a semelhança de Davi e Mefibosete. Davi não ficou aleijado, mas ficou no esquecimento quando ficou muito tempo naquela caverna, sozinho, sem ninguém. E da posição de caverna, ele se tornou-se o quê? Rei. Da posição do esquecimento, ele se tornou-se o quê? Rei. Você está entendendo o que eu quero te dizer hoje? Mefibosete prostrou-se e disse: quem é teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Quem é você para se preocupar comigo se eu tô... Acabou para mim. Eu não tenho mais esperança. Então o rei convocou Ziba e disse-lhe: devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Você e seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará colheita para que haja provisões na casa do neto do seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei: o teu servo fará tudo o que o rei meu senhor ordenou. Assim, Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um dos teus filhos. Olha que coisa linda. Além dele ganhar um lugar de posição de honra, ele é considerado como uma família.
Por quê? Porque Davi lembrou da tua amizade com Jonatas, que era uma amizade muito poderosa. É isso que eu quero dizer para você, através da vida de alguém, Deus pode te abençoar. Porque esse Deus, ele coloca brasas na cabeça. Enquanto a pessoa não te abençoar, e foi assim com Davi. E Davi lembrou, será que tem alguém da descendência de Saul que eu possa me lembrar? Porque Jonatas era meu amigo. Mefibosete tinha um filho ainda jovem chamado Mica. E todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. Glória a Deus. Davi, de posição sozinho, vamos dizer assim, na caverna durante tanto tempo, saiu como rei. Mefibosete, lá no esquecimento, na cidade de esquecimento, na cidade que ninguém ia, porque era só gente doente, era a cidade dos rejeitados, passou a comer à mesa do rei. Glória a Deus. Essa história de Mefibosete sempre mexeu muito comigo. Porque quando eu falo, eu prefiro o fim das coisas do que o começo. Então, quantos traumas, às vezes, meu querido, você tem na sua vida pelas decepções que você já teve? Por pessoas te ferirem, te enganarem? Ou porque você tem um trauma por uma condição que te impede fisicamente? Como era Mefibosete, e você já se viu como Mefibosete, ou seja, um moribundo, você já se viu como um cão, como ele falou, um cão morto. Você já se viu, você já perdeu a sua fé, você já não acredita nem mais em Deus. Mas Deus hoje manda te dizer que ainda que você não permaneça fiel a Ele, ainda que os seus sonhos estejam frustrados e você não acredita mais, Ele não deixa de sonhar por você. Ele permanece fiel a você e no momento certo, na hora certa, Ele vai te honrar e vai te tirar do pó. Amém? E te colocar na posição que Ele quer, não que o homem quer, na posição que Ele quer. Glória a Deus, aleluias. Então que você hoje nessa terça-feira se encha de esperança. Você que está fraco na fé, que Deus te fortaleça, que Deus te renove, que Deus te dê um avivamento do Senhor. Porque Deus é um Deus que cura, que liberta e que restaura. Mefibosete teve a cura, a libertação e a restauração. E tudo que foi tomado dele foi dado de volta. Porque Deus sabia do coração de Mefibosete. Apesar dele estar desacreditado, magoado, Deus sabia de todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas, meu querido. Deus sonda o teu coração. Então que hoje com essa palavra, se vocês quiserem ler toda a história lá em 2 Samuel, mas Deus é o Deus do impossível. É o Deus que tira do pó e põe você para comer. Coloca você entre príncipes. Coloca você na mesa do rei. Não porque ele estava esperando isso, porque Mefibosete não estava esperando nada mais. Aí é que tá. É para você que não acredita mais. Que tá achando que já acabou. Que a tua vida vai ser de derrota. Eu digo para você que Deus não se esqueceu das promessas que fez para a tua vida. E quando eu digo isso, eu digo para mim e digo para você. E no momento certo, Deus vai te exaltar. Deus vai honrar, porque Ele conhece o teu coração. Amém? Uma terça-feira de novo, na presença dEle. Não desista, persista, lute, persevere, que você vai alcançar as bênçãos de Deus para a tua vida. Em nome de Jesus, amém, e amém, e amém.